social. Portanto, hoje em dia a escola tem muitas funções, não é só a de ensinar, não é só de ensinar a aprender, também há uma função social de criar um projeto pessoal do aluno, portanto, com os parceiros nós conseguimos que essa missão seja mais efetiva. Portanto, apelamos também, ou falou-se na questão da construção de projetos educativos para além da escola. Hoje em dia fala-se dos projetos educativos municipais e é realmente nesta vertente de comunicação interna primeiro, referida, e depois do interior para o exterior e do exterior para o interior, se pode construir uma plataforma de maior inclusão e de maior sucesso para todos os alunos. Obrigada. Boa tarde, muito obrigada pela vossa paciência. Eu vou ser breve e integrar apenas o tema. E o tema era exatamente este: estratégias INLOC, prevenção e intervenção em termos de indisciplina, abandono e absentismo e insucesso. O que é que disseram as pessoas que passaram por estes grupos? Primeiro, foi muito importante perceber: a escola está melhor, a escola está mais próxima, as pessoas têm uma outra relação. E, portanto, se houvesse aqui aspectos, desde logo, a valorizar, seria esta proximidade. Não uma proximidade inventada, mas uma proximidade sentida. Foi referida por toda a gente. O outro aspecto importante, porque a questão era como acautelar, é dar tempo. E isso exige continuidade. Não podemos, de facto, fazer uma escola diferente, ainda que ela esteja diferente, se não houver tempo para ver e para depois tentar perceber o bom e o menos bom. Depois, ainda outro aspecto muito importante: articulação. Não adianta dar responsabilidade a um ou ao outro se esse um e esse outro não estiver casado, como há bocadinho se dizia, e esta questão do casamento, nós sabemos, hoje é polémica e, portanto, ela tem que ser muito negociada, muito falada, muito vivida. E isto é muito importante. E o outro aspecto, o quarto, a mediação. Só resulta em casamento se houver mediação. E há aqui, de facto, um grande grupo de pessoas que pode ajudar a construir esta escola, que, sendo TEIP, é uma escola como outra qualquer. É uma escola que tem, de facto, é um compromisso maior, porque assina todos os anos num plano de melhoria. E, portanto, valorizou-se, por um lado, a rede de parceiros. E aqui, como dizia a doutora Maria José, estes parceiros são cada vez mais, e ainda bem. No caso da indisciplina, do absentismo e do abandono, ganha maior impacto quando pensamos, por exemplo, na família, é facto, sem ela não há escola também. Na questão, exatamente, das instituições e da rede social, onde a Comissão de Proteção a Crianças e Jovens tem, de facto, papel preponderante, é muitas vezes referida como elo de relação para inibir situações de absentismo e de abandono. Falamos também que, apesar de haver ainda um caminho longo até chegarmos àquilo que são os ideais para as metas de 2020, há um caminho positivo feito, muito positivo, pese embora, nestes 2 últimos anos, aquilo que eram os ganhos em termos de índice de absentismo e de abandono, assumam agora outro tipo de proporções. O fenómeno é diferente, não tem a ver com condições tanto de família ou de escola, mas tem a ver com o fenómeno da imigração. E está associado ao problema que todos vivemos hoje em dia. E, portanto, há aqui este aspecto e, se calhar, uma relação mais próxima até com as empresas, com a própria autarquia. Depois, outro aspecto muito valorizado e que pode inibir as situações de absentismo e de abandono, que é a questão da diversidade em termos de oferta educativa. Nenhuma escola pode ficar enclausurada sobre a sua oferta educativa. Ela tem que perceber exatamente quais são as necessidades da comunidade e, sobretudo, os interesses dos seus alunos. Sem isto, não há hipótese de fazer uma escola para todos. A seguir, falou-se muito da necessidade e em questão de procedimentos, aqui, pelo menos no caso das escolas TEIP,
elas estão muito melhor em termos de organização. Há, de facto, uma rotinização de práticas para melhor, uma hierarquização de procedimentos que nos permite agilizar todo o processo, e isto em prol do sucesso educativo. E aqui, de facto, passando agora para outro eixo, para o eixo da disciplina e da regulação, ficou provado que para acautelar exatamente aquilo que são os aspectos mais positivos, e aqui num papelinho muito mais sistematizado, ali o colega Fernando Diogo fez aqui uma coisa muito mais estruturada, diz ele, é preciso, depois de ter ouvido, claro, todas as pessoas, fazer uma definição operacional e conjunta de indisciplina, sem dúvida. Sem isto, todos nós falamos línguas diferentes, incluindo a tipificação de comportamentos indisciplinados e das respectivas consequências, estabelecendo regras claras, objetivas e precisas. Mais, a harmonização das reações dos professores e assistentes operacionais, aproveitando a primeira reunião anual de Conselho de Diretores de Turma, de novo na intenção clara de dizer o que é que se espera e qual é o programa para o ano todo. Promover a discussão e a reflexão em torno de códigos de conduta ao nível da sala de aula e da escola, envolvendo alunos, professores, pais e assistentes operacionais. Mais, articular a intervenção dos diretores de turma e dos gabinetes especializados de mediação, de integração e por aí fora. Conjugar os 3 níveis de intervenção. Ficou claro que a maior parte das nossas escolas tem ainda muito um plano de intervenção e está muito aquém de um plano de prevenção. E, portanto, é importante conjugar estes 3 níveis de intervenção. Por um lado, a intervenção para todos, orientada para a sensibilização e divulgação, na lógica da prevenção. Depois, uma intervenção junto dos alunos com fatores de risco, também na lógica da prevenção. E, por último, a intervenção de remediação junto dos alunos que já incorreram em atos indisciplinados. E isto é possível através de assembleias de turma e outras práticas de auscultação e de responsabilização dos alunos. A palavra aqui é envolvê-los na regulação da disciplina na escola. Contribuir para um clima relacional positivo através do incremento da personalização das interações para promover para a afetividade. Ora, estes são os ingredientes básicos para promover o sucesso educativo. E também aqui as escolas, em termos dos contributos, já conseguiram, de alguma forma, apresentar aquilo que têm vindo a construir com os seus alunos e para os seus alunos em relação, por exemplo, aspectos inovadores como a criação de professores disponíveis para apoio individualizado. Num caso concreto, é uma das ações que está desenvolvida e que pertence ao projeto TAPE, no caso concreto, procura-nos, e por iniciativa do próprio aluno. E, portanto, aqui, de novo, ser o aluno a dar a resposta àquilo que são as suas próprias necessidades. Também se verificou que há cada vez mais uma intervenção precoce e ela começa cada vez mais cedo, a nível do primeiro ciclo. Quando há atribuições de áreas disciplinares a diferentes professores, tipo mini conselho de turma, ou então quando os professores do segundo ciclo estão a assessorar os do primeiro ciclo. E ainda pensar a escola TAPE não apenas como uma escola que se preocupa com handicaps, com situações de dificuldade de aprendizagem, sejam elas de que natureza for, mas também apostar cada vez mais num apoio e num plano de desenvolvimento para a excelência. Outro aspecto muito esquecido e muito preterido em algumas das nossas escolas. Aqui isto tem a ver, efetivamente, com a dinâmica organizacional em termos de resposta à diversidade. E isto implica critérios de organização diferenciados em relação aos grupos de turma, a definição, por exemplo, do perfil do diretor de turma em relação aos grupos a que está adscrito. Portanto, estes são fatores que podem, efetivamente, acautelar que estes projetos se transformem em programas e possam dar a tal sustentabilidade a cada um destes projetos que têm em si exatamente esta vontade de ir mais longe. Foi por aqui que nós ficamos. As oportunidades que eu dei, daria então a palavra para o
Muito boa tarde a todos. Antes de mais, quero deixar aqui duas declarações de interesses. Primeiro, não tive lugar na mesa. O que revela que aqui isto é uma mesa de mulheres, de facto, como a colega Helena disse no início. A segunda é que eu fiquei com a fava, não é? Porque nós todos falamos muito bem de diagnóstico, falamos muito bem de planos de ação, mas depois como é que acompanhamos todos estes processos? E foi isso que acabou por, na equipa que nós estivemos a tentar moderar, e eu digo tentar, eu não sei trabalhar com isto. Okay. Acho que só tenho que explicar uma técnica. Muito bem. Esta questão do monitorizar e avaliar para melhorar, que foi a questão que se colocou no tema dele, o tema que nos calhou, teve como questões de partida questões que se prendem com a ação multidisciplinar e, primeiro, saber o quê. O que é que monitorizar e avaliar? E a questão que nós aprofundámos de uma forma primordial é que